Uma jornalista presencia uma criança chorando ao tentar tirar sapatos que a machucam, diante de um pai ausente e uma madrasta sorridente. Desconfiada da cena, ela inicia uma investigação silenciosa sobre a família aparentemente perfeita. Descobre sinais de abuso emocional, silenciamento e manipulação cuidadosamente encobertos. Sua apuração desencadeia uma batalha entre poder e verdade, onde o resgate de uma infância está em jogo. O sol da tarde refletia nas vitrines do shopping Iguatemi, em São Paulo, enquanto Helena Soares ajustava a alça da bolsa onde guardava seu gravador e bloco de notas. Aos 35 anos, com mais de uma década na redação do jornal Folha Paulista, a repórter investigativa havia se tornado conhecida por histórias que davam voz aos invisíveis. Naquela terça-feira, ela apenas pretendia entrevistar o novo gerente do shopping para uma matéria sobre o comércio de luxo durante a crise econômica. Foi quando ouviu um choro contido, diferente do berreiro típico de crianças mimadas. Na saída da loja Vivara, uma menina de aproximadamente 7 anos, vestida com um uniforme impecável do Colégio Bandeirantes, estava agachada tentando arrancar os sapatos de verniz vermelho que usava. "Pai, está apertado, machuca", murmurava a pequena, com o rosto vermelho de tanto chorar. Helena observou o homem de terno italiano, que consultava incessantemente o relógio de pulso. Ao seu lado, uma mulher de cabelos perfeitamente alisados, vestido de grife e uma bolsa Prada, segurava sacolas de compras. "Sofia, pare com esse drama agora. As pessoas estão olhando", disse a mulher, ajustando os óculos escuros e olhando ao redor com um sorriso forçado. "Mas, Cláudia, talvez o sapato esteja realmente apertado", o homem comentou hesitante. "Ricardo, não comece. Acabamos de comprar, são do tamanho certo. Ela só está fazendo manha porque quer aqueles tênis horríveis com luzes." A jornalista notou algo inquietante. A mulher sorria para os conhecidos que passavam. Acenava, fazia pose, mas quando se voltava para a menina, seus olhos ficavam gélidos, distantes. Foi como se, por um instante, a máscara caísse. Helena já tinha visto aquele rosto antes. Cláudia Vasconcelos, agora Albuquerque após o casamento. Figura frequente nas colunas sociais. Conhecida por presidir 3 fundações de caridade para crianças carentes. Seu marido, Ricardo Albuquerque, era dono de uma das maiores construtoras do país. O instinto jornalístico de Helena disparou quando viu a menina finalmente levantar-se, mancando sutilmente com os sapatos, que claramente a machucavam. A mãozinha da criança foi agarrada com força desnecessária pela madrasta, que a puxou em direção à saída, enquanto o pai seguia alguns passos atrás, visivelmente desconfortável, mas inerte. Discretamente, Helena seguiu a família até o estacionamento, registrando a placa do Porsche Cayenne e o momento em que Sofia foi praticamente empurrada para dentro do veículo. Através da janela, pôde ver a menina encolhida no banco traseiro, olhando para os próprios pés com um olhar de derrota que nenhuma criança deveria carregar. No dia seguinte, Helena chegou cedo à redação. Sua chefe, Márcia Lopes, encontrou-a imersa em pesquisas sobre os Albuquerque. "Novo projeto?" perguntou Márcia, ajeitando os óculos de aro grosso. "Ainda não sei. Talvez nada. Talvez algo." As informações se acumulavam na tela. Ricardo Albuquerque, 45 anos, herdeiro da construtora Albuquerque, patrimônio estimado em 1,2 bilhão de reais. Viúvo há 5 anos, casou-se novamente há 3 com Cláudia Vasconcelos, 38 anos, ex-modelo e atual presidente das Fundações Nova Infância, Amanhecer Feliz e Instituto Criança é Futuro. Em uma foto antiga, Helena viu Sofia como bebê no colo da mãe biológica, Beatriz Mendonça, falecida em um acidente. A expressão da criança era completamente diferente, viva, radiante, segura. Mas algumas buscas revelaram que Sofia estudava no Colégio Bandeirantes, uma das instituições mais caras e tradicionais de São Paulo. Helena fechou o notebook e pegou o telefone. Uma velha amiga da faculdade, Renata Oliveira, era coordenadora pedagógica lá. Talvez pudesse ajudar. Naquela tarde, as duas se encontraram em uma cafeteria longe do colégio. "Não posso falar sobre alunos específicos. Você sabe disso", Renata disse, mexendo o café nervosamente. "Eu entendo."
Mas estamos falando de uma criança potencialmente em perigo. Renata suspirou, olhando ao redor antes de falar mais baixo. Olha, não estou confirmando nada sobre nenhum aluno em particular. Mas como educadora, posso dizer que temos protocolos quando notamos mudanças de comportamento. Quando uma criança antes extrovertida se torna quieta. Quando os desenhos mudam de coloridos para escuros. Quando aparecem figuras ameaçadoras onde antes havia sóis e flores. E o que fazem quando notam isso? Primeiro, tentamos conversar com a criança. Depois chamamos os responsáveis. Se necessário, acionamos o conselho tutelar, mas às vezes é complicado, especialmente com famílias influentes. Helena entendeu o recado. Renata não podia dizer mais, mas havia dito o suficiente. Se um dia você precisar de material para documentação, desenhos são mantidos no arquivo pedagógico. Estou dizendo isso apenas como informação geral. Ao sair do café, Helena sabia que precisava de mais. Ligou para Antônio Cardoso, um advogado de família aposentado que tinha sido fonte em reportagens anteriores. Se você suspeita de abuso ou negligência, precisa de provas, explicou o advogado em seu escritório cheio de livros. Registros médicos, padrões de ausência escolar, testemunhos de pessoas próximas. E cuidado, famílias poderosas têm recursos para se proteger e atacar. Por onde começo? Pelo que já tem acesso. Registros públicos. Depois procure ex-funcionários, pessoas que trabalharam na casa. E, claro, registros médicos, se conseguir. Na semana seguinte, Helena visitou 3 hospitais particulares da Zona Sul de São Paulo. No Hospital Albert Einstein, uma enfermeira chamada Carla, depois de muita hesitação, confirmou com um aceno discreto. Não posso mostrar prontuários, mas houve um atendimento há cerca de 3 meses. Contusão no braço, escoriações no joelho. A justificativa foi queda na escada. A criança estava muito quieta, com sinais de desnutrição leve. O mais preocupante eram hematomas em diferentes estágios de cicatrização. E o que foi feito? O médico registrou tudo, mas a responsável era muito convincente. Disse que a menina era desastrada, que vivia caindo. O pai não estava presente. Helena anotou tudo em seu caderno. As peças começavam a se encaixar, mas ainda não eram suficientes. Precisava de mais. Através de uma busca nos arquivos judiciais, descobriu 3 processos trabalhistas contra Cláudia, todos encerrados com acordos confidenciais. Um dos nomes chamou sua atenção. Zélia Santos, ex-governanta. Localizar Zélia não foi fácil. A mulher havia se mudado para Jundiaí, interior de São Paulo, e relutou muito antes de aceitar conversar. Só falo off the record, avisou Zélia sentada na pequena cozinha de seu apartamento. Não quero problemas. Aquela mulher tem contatos, poder. Entendo e respeito sua condição. O que pode me dizer sobre a convivência dela com Sofia? Zélia respirou fundo, os olhos marejados. A dona Cláudia tem 2 faces. Para o mundo, é a madrasta perfeita, a filantropa generosa. Em casa, é outra história. Nunca a vi bater na menina, não diretamente, mas havia outros tipos de crueldade. Controle, humilhações, privações. Fazia a pequena usar roupas apertadas. A deixava sem lanche, se não se comportasse como uma pequena dama. Uma vez a deixou 3 horas de castigo em pé porque derrubou suco no tapete. E o pai? Ausente. Sempre em viagens, reuniões. Quando está em casa, parece não querer ver. A dona Cláudia manipula tudo. O convence de que a Sofia é problemática, de que precisa de disciplina. Helena sentiu um nó na garganta. A história era pior do que imaginava. Tem algo mais específico que possa me ajudar? Quando saí de lá, a Sofia me abraçou e pediu para ir junto. Seu olhar, aquele não é o olhar de uma criança feliz. É o olhar de quem vive com medo. Ao voltar para São Paulo naquela noite, Helena percebeu um carro escuro seguindo seu táxi. Quando chegou ao apartamento, havia 3 chamadas perdidas de números desconhecidos. No dia seguinte, um blog de fofocas publicou uma matéria questionando sua credibilidade como jornalista. Alguém sabia que ela estava investigando. E esse alguém queria pará-la. Mas Helena Soares não seria facilmente intimidada. Não quando o bem-estar de uma criança estava em jogo. A investigação apenas começava, e ela já sabia que o que descobriria seria muito mais sombrio do que os sapatos vermelhos apertados no shopping.
Helena não se surpreendeu quando seu editor-chefe, Paulo Gonzaga, a chamou em sua sala na manhã seguinte. O homem de meia idade ajeitou os óculos sobre o nariz, visivelmente desconfortável. Recebi um telefonema do escritório Albuquerque em Associados, disse ele, tamborilando os dedos sobre a mesa. Parece que você está investigando Ricardo Albuquerque. É verdade? Estou investigando um possível caso de abuso infantil, respondeu Helena, mantendo o olhar firme. O fato de envolver a família Albuquerque é secundário. Paulo suspirou. Helena, você sabe quem são os Albuquerque? Eles têm contratos publicitários milionários conosco. Cláudia preside 3 fundações infantis, reconhecidas internacionalmente. E isso a torna imune a questionamentos. Pensei que trabalhássemos com jornalismo, não com relações públicas. O editor respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Você tem provas concretas? Estou reunindo. Tenho indícios fortes, mas preciso de mais tempo. 3 semanas, concedeu Paulo. Sem nomes publicados até termos algo sólido. E, por favor, seja discreta. Helena sorriu, agradecida pela confiança, mesmo que limitada. Sabia que Paulo era um jornalista da velha guarda, que ainda acreditava no poder transformador da imprensa. Ao sair da sala, encontrou sua colega Débora Mendes, repórter da editoria de comportamento. Precisamos conversar, sussurrou Débora, puxando-a para a sala de arquivo. Ouvi sobre sua investigação. Tenho uma prima que trabalha na Fundação Nova Infância. As coisas lá não são o que parecem. Há rumores de desvio de verbas de eventos, beneficentes superfaturados. Isso seria consistente, refletiu Helena. Pessoas abusivas frequentemente constroem personas públicas impecáveis para desviar suspeitas. Naquela tarde, Helena retornou ao Colégio Bandeirantes. Desta vez, sem procurar Renata. Posicionou-se discretamente próximo ao portão de saída, fingindo esperar alguém. Logo avistou Sofia saindo sozinha, o uniforme impecável contrastando com sua expressão abatida. A menina caminhava olhando para o chão, segurando a mochila com força. Um carro preto parou. A porta se abriu e Cláudia saiu, exibindo um sorriso radiante ao ver algumas mães conhecidas. Aproximou-se de Sofia, abraçando-a para as câmeras invisíveis da sociedade. Mas Helena percebeu a rigidez da menina, o modo como se encolhia sutilmente. Usando uma câmera discreta, Helena registrou o momento em que, longe dos olhares dos outros pais, Cláudia apertou com força o braço de Sofia, murmurando algo que fez a menina empalidecer. Em segundos, o sorriso maternal voltou quando uma professora se aproximou para cumprimentar. Helena percebeu que uma câmera de segurança pública apontava diretamente para aquela entrada. Talvez pudesse conseguir as imagens. Na mesma noite, seu informante na polícia, Sargento Maurício, conseguiu acesso às gravações dos últimos 30 dias. Helena passou horas revisando o material, documentando padrões. Cláudia, sempre sorridente em público, sempre áspera quando se acreditava não observada. Sofia tropeçando e recebendo olhares de desprezo em vez de cuidado. Broncas silenciosas nas quais apenas a linguagem corporal de intimidação era visível. No dia seguinte, Helena marcou um encontro com Lucas Ferreira, assistente social do CRAS da região. O que você tem é preocupante, afirmou Lucas, após examinar as anotações e algumas imagens, mas insuficiente para uma intervenção imediata. Famílias ricas têm recursos para se defender. Precisamos de evidências mais contundentes para abrir uma investigação oficial. O que sugere? Continue documentando. Procure registros escolares, padrões de ausência, mudanças de comportamento documentadas. Enquanto isso, posso iniciar visitas de rotina. As fundações presididas pela senhora Albuquerque recebem verba municipal, o que me dá uma desculpa para contato. Helena concordou, sentindo-se um pouco mais esperançosa. No caminho para a redação, notou novamente o carro escuro seguindo-a. Desta vez anotou a placa. Pela terceira noite consecutiva, recebeu ligações silenciosas em seu celular. Alguém estava tentando intimidá-la. Na manhã seguinte, um blog conhecido por difamações publicou uma matéria questionando seu passado profissional, insinuando envolvimento com fontes e fabricação de histórias. Não se deixe abalar, aconselhou o Dr. Antônio Cardoso quando se encontraram para café. Isso mostra que você está incomodando as pessoas certas. Documente cada intimidação. Pode ser útil posteriormente.
Com a ajuda de Renata, que agia com extrema cautela, Helena conseguiu acesso indireto aos registros de frequência de Sofia. O padrão era claro: ausências de 2 a 3 dias consecutivos a cada mês, sempre justificadas com atestados médicos de diferentes profissionais. As ausências começaram há aproximadamente 1 ano, explicou Renata, visivelmente abalada. Coincide com a mudança nos desenhos. Olhe este de quando ela entrou na escola. O desenho mostrava uma casa colorida, com um homem de terno, claramente o pai, e uma bumança, mulher de vestido, provavelmente a mãe falecida, segurando a mão de uma menininha sorridente. E este é de 3 meses atrás. O novo desenho mostrava uma casa grande, sombria, com uma figura feminina alta e angular em primeiro plano. Não havia rostos, apenas formas. A pequena figura que representava a criança estava em um canto, diminuta, sem cores. Helena sentiu um aperto no peito. Posso ficar com cópias? Oficialmente não posso fornecer. Mas se você tirar fotos rápidas com seu celular enquanto eu vou buscar café... Naquela noite, Helena organizou todo o material coletado. Tinha indícios circunstanciais fortes, mas nada que constituísse prova irrefutável de abuso ou negligência. Precisava de mais. Decidiu seguir uma pista crucial: os registros médicos. No hospital sírio-libanês, encontrou a doutora Marina Barreto, pediatra que havia atendido Sofia uma vez. Não posso quebrar o sigilo médico, explicou a médica, claramente desconfortável. Mas como profissional de saúde, tenho obrigação de reportar suspeitas de abuso. A senhora reportou algo sobre Sofia Albuquerque? A médica hesitou. Reportei inconsistências entre os ferimentos e as explicações dadas. A menina tinha contusões nas costas que não condiziam com a história de queda na piscina, contada pela madrasta. Também notei sinais de ansiedade extrema, comportamento de hipervigilância típico de crianças traumatizadas. Mas nunca soube de desdobramentos. Para quem a senhora reportou? SAES Conselho Tutelar da região. Mas logo depois a família mudou de pediatra. Nunca mais atendi Sofia. Helena sentiu uma mistura de frustração e determinação crescendo dentro dela. As barreiras institucionais, o poder e a influência dos Albuquerque pareciam capazes de silenciar até mesmo denúncias médicas. Mas cada nova informação fortalecia sua convicção de que Sofia estava em perigo real. No conselho tutelar, Helena encontrou mais resistência. Apenas conseguiu confirmar que havia uma denúncia registrada, arquivada após visita domiciliar, que não constatou irregularidades. Foi uma visita agendada com antecedência? Perguntou Helena. Procedimento padrão, respondeu a funcionária, sem perceber que tinha fornecido uma informação crucial. Claro, uma visita agendada dava tempo para que Cláudia preparasse tudo. Ensaiasse Sofia, criasse o cenário perfeito da família feliz. Naquela noite, sentada em seu apartamento com paredes cobertas de anotações, Helena recebeu uma mensagem de texto desconhecida. Pare agora ou sua carreira acaba. Em vez de sentir medo, Helena sentiu a determinação crescer. No dia seguinte, conseguiu localizar uma ex-funcionária da Fundação Nova Infância, Camila Rodrigues, que aceitou encontrá-la em um café afastado. A senhora Albuquerque tem uma habilidade incrível para criar aparências, explicou Camila, olhando constantemente ao redor com nervosismo. Na fundação, éramos orientados a preparar tudo para as visitas de patrocinadores. Crianças bem vestidas, sorridentes, testemunhos ensaiados. Mas o dinheiro? Bem, digamos que havia muitas consultorias pagas a empresas fantasmas. E quanto à relação dela com a enteada? Camila hesitou. Uma vez Sofia foi à fundação com o pai. Era aniversário de Cláudia, um grande evento. A menina derrubou suco no vestido novo. Cláudia a levou para o banheiro. Quando voltaram, Sofia estava pálida, trêmula. Depois descobri que ela ficou horas trancada lá sendo disciplinada. Alguém testemunhou essa disciplina? Não diretamente. Mas ouvi Cláudia ao telefone uma vez, falando com o pediatra particular da família, Dr. Eduardo Menezes. Ela dizia que Sofia estava inventando dores para chamar atenção, que o médico não deveria cair nesse teatro infantil. Helena anotou o nome do médico. Mais uma pista a seguir. O círculo se fechava lentamente ao redor de Cláudia Vasconcelos Albuquerque.
Mas a jornalista sabia que ainda faltava o elemento decisivo, a prova incontestável que pudesse realmente proteger Sofia. Quando saiu do café, seu telefone tocou. Era Lucas Ferreira, o assistente social. "Tenho novidades", disse ele com a voz tensa. "Consegui autorização para uma visita à residência dos Albuquerque. Amanhã às 10. Tão rápido. Uma denúncia anônima chegou ao Ministério Público. Parece que não somos os únicos preocupados com a pequena Sofia." Helena desligou, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. A visita seria o primeiro passo oficial para proteger Sofia, mas também poderia ser facilmente manipulada pela astúcia de Cláudia. Olhando para a foto da menina no shopping, tentando arrancar aqueles sapatos vermelhos apertados, Helena fez uma promessa silenciosa. Não descansaria até que Sofia pudesse andar livre de dor, tanto física quanto emocional. A batalha apenas começava, e seria travada não apenas contra Cláudia, mas contra um sistema inteiro que frequentemente fechava os olhos para o sofrimento escondido atrás das fachadas perfeitas da alta sociedade paulistana. Manhã da visita domiciliar amanheceu com céu nublado em São Paulo. Helena não conseguiria acompanhar Lucas na visita oficial, mas havia combinado de encontrá-lo depois para saber os resultados. Mesmo assim, dirigiu-se ao elegante condomínio no Morumbi onde os Albuquerque moravam. De longe, observou a chegada do assistente social. Como esperava, o carro oficial do CRAS foi recebido com toda a cordialidade pelo segurança do condomínio. Helena imaginou a cena dentro da mansão, tudo perfeitamente arrumado. Sofia com seu melhor vestido, Cláudia com seu sorriso ensaiado. 3 horas depois, Lucas saiu. Pelo semblante fechado, Helena já sabia o resultado. "Casa de bonecas", disse ele quando se encontraram em uma padaria próxima. "Quarto de princesa. Brinquedos caros, fotos de família por toda parte." A menina estava limpa, bem vestida, aparentemente saudável. Nenhum sinal visível de abuso ou negligência. "Ela falou alguma coisa?" "É quase nada." Respondeu às perguntas com monossílabos, sempre olhando para a madrasta antes. "Cláudia nunca nos deixou a sós com Sofia. É procedimento padrão entrevistar a criança separadamente, mas ela insistiu que a menina ficava ansiosa com estranhos e o marido apoiou." "Ricardo estava lá?" "Chegou no meio da visita. Parecia-me incomodado, não sei explicar. Como se estivesse representando um papel que não lhe cabia bem." Helena suspirou frustrada, mas não surpresa. "O que acontece agora?" "Oficialmente não temos motivos para prosseguir, mas..." Lucas abaixou a voz. "Pedi uma avaliação psicológica independente. É procedimento padrão em casos suspeitos. Consegui agendar para a próxima semana no centro de referência. Eles vão comparecer?" "Terão que comparecer. O pedido tem respaldo do Ministério Público. Se faltarem, levantará mais suspeitas." Era uma pequena vitória. Helena agradeceu e despediu-se, sentindo-se um pouco mais esperançosa. Voltando para a redação, encontrou Débora esperando em sua mesa. "Tenho algo que você precisa ver", sussurrou a colega, entregando discretamente um pendrive. Conseguia acesso aos relatórios financeiros da Fundação Nova Infância dos últimos 3 anos. "As consultorias que mencionei são todas para empresas registradas em nome do irmão de Cláudia. Estamos falando de milhões desviados." Helena conectou o pendrive e examinou rapidamente os documentos. Era um esquema elaborado de lavagem de dinheiro. Em circunstâncias normais, seria a manchete do mês, mas seu foco continuava em Sofia. "Vou guardar isso para depois", disse, copiando os arquivos para seu computador pessoal. "Pode ser útil como alavanca se necessário." Naquela tarde, recebeu uma ligação inesperada. Uma voz masculina tensa e sussurrada. "Dona Helena, sou Jair Pereira, motorista da família Albuquerque. Precisamos conversar." Combinaram um encontro discreto em um posto de gasolina na rodovia Raposo Tavares. Jair parecia nervoso, constantemente olhando ao redor. "Sei que está investigando a dona Cláudia. Os seguranças dela estão rastreando suas ligações, seguindo seus passos. Como você sabe disso?" "As coisas. No carro eles falam como se eu não existisse. Sou só o motorista, invisível." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Tenho uma filha da idade da Sofia. Não consigo mais ficar calado." Helena sentiu o coração acelerar.
Era a testemunha que precisava alguém do círculo íntimo. O que você viu, Jair? A dona Cláudia. Tem duas caras. Na frente dos outros é toda sorrisos e carinho. Quando estão sozinhas no banco de trás, é outra história. Belisca a menina onde ninguém vê. Torce o bracinho dela, sussurra coisas terríveis. Sua imprestável, sua ingrata, você arruinou minha vida. E quanto aos sapatos apertados, você já viu algo assim? Jair balançou a cabeça afirmativamente. Não foi a primeira vez. Ela compra roupas e sapatos menores de propósito. Diz que é para a Sofia aprender a ter postura de mocinha. Uma vez a menina estava com os dedos roxos quando tirou os sapatos no carro. E o pai, ele sabe? O doutor Ricardo viaja muito. Quando está em casa, a dona Cláudia é outra pessoa. Mas ele escolhe não ver. Teve uma vez que a Sofia tentou contar sobre os castigos e ele disse que era exagero de criança, que ela precisava dar uma chance para a nova mãe. Helena sentiu a raiva crescer dentro de si. O pai era cúmplice por omissão. Você testemunharia oficialmente, Jair? O homem hesitou, o medo visível em seus olhos. Tenho família, dona Helena. Preciso do emprego, mas... Ele respirou fundo. Se for para ajudar a Sofia, sim. Farei o que for preciso. Era o ponto de virada que Helena esperava. Uma testemunha ocular. Alguém do círculo íntimo disposto a falar. Combinaram que Jair coletaria mais evidências, enquanto Helena prepararia o terreno para uma denúncia formal. No dia seguinte, Helena recebeu um e-mail anônimo. Ao abri-lo, seu sangue gelou. Era uma montagem de fotos dela, seguindo os Albuquerque, conversando com Renata, Lucas e Jair. A mensagem era clara. Sabemos o que você está fazendo. Este é o último aviso. Em vez de recuar, Helena imprimiu o e-mail e o adicionou ao dossiê crescente. Se estavam tentando intimidá-la com tanta força, era porque tinham muito a esconder. Naquela mesma tarde, recebeu uma ligação de Renata. Preciso te ver urgentemente, disse a coordenadora com a voz embargada. É sobre Sofia. Encontraram-se em um parque longe do colégio. Renata parecia ter chorado. Sofia não veio à escola hoje. Recebi uma ligação da secretária, de Cláudia cancelando a avaliação psicológica agendada pelo CRAS. Alegaram que vão viajar por 2 semanas para o tratamento de uma condição respiratória da menina. Estão fugindo da avaliação, concluiu Helena, sentindo o pânico crescer. Precisamos agir agora. Helena ligou para Lucas, que confirmou ter recebido a mesma notificação. Juridicamente, eles podem adiar, desde que apresentem laudos médicos. E adivinha? Já recebi um fax do Dr. Eduardo Menezes atestando a necessidade urgente de levar Sofia para tratamento em um clima mais ameno. O médico da família, aquele que Cláudia manipula, murmurou Helena, lembrando-se da informação fornecida por Camila. Precisamos impedi-los. Sem uma ordem judicial não podemos. E para conseguir uma ordem, precisamos de provas mais contundentes do que temos agora. Helena desligou, sentindo-se encurralada. Os Albuquerque estavam usando seu poder e influência para isolar Sofia ainda mais, possivelmente para evitar que ela falasse com profissionais independentes. Decidiu arriscar tudo. Reuniu todo o material coletado até então, as imagens do shopping e da escola, os depoimentos, os registros médicos inconsistentes, as ausências escolares, os desenhos, as evidências de desvio na fundação. Adicionou uma declaração detalhada de suas observações pessoais e enviou tudo para a doutora Beatriz Mendes, promotora da infância e juventude, conhecida por sua atuação firme contra abusos infantis. Não é o ideal, admitiu o Dr. Antônio quando Helena o consultou. Preferiríamos ter provas mais diretas, mas se eles estão planejando remover a menina para evitar investigação, podemos argumentar urgência. Pela primeira vez em semanas, Helena sentiu que talvez não tivesse feito o suficiente, rápido o suficiente. Se Sofia fosse levada para longe, recuperá-la seria muito mais difícil. A culpa a consumia por dentro. Foi quando seu celular tocou. Era Jair novamente. Estou saindo do trabalho agora. Não vou voltar. Tenho algo que vocês precisam ver. Encontraram-se em um hotel na Avenida Paulista, onde Jair havia se hospedado com a família. Instalei um gravador no carro, explicou ele, tremendo ligeiramente. Sei que é ilegal,
mas não aguentava mais ver o sofrimento daquela criança sem poder fazer nada. Ele entregou um pequeno dispositivo de gravação a Helena. Está tudo aí. Conversas dos últimos 3 dias. Inclusive sobre os planos de viagem. Não é tratamento médico. Eles vão levá-la para a casa de praia em Angra dos Reis, onde ficará isolada, até que, nas palavras da dona Cláudia, essa jornalista metida pare de meter o nariz onde não é chamada. Helena conectou o dispositivo em seu notebook. A voz fria de Cláudia encheu o quarto. Sofia, você vai dizer ao médico exatamente o que te ensinei. Que tem dificuldade para respirar. Que sua garganta dói. Entendeu? Se não fizer direito, sabe o que acontece. Aqueles sapatos vermelhos vão parecer um sonho comparado ao que te espera. Em outra gravação, Cláudia falava com Ricardo. Você precisa apoiar essa história do tratamento respiratório. Essa jornalista está fazendo perguntas. Aquela assistente social também. Se investigarem muito, podem descobrir coisas que prejudicariam a ambos, Ricardo. Lembra-se dos contratos da construtora com a prefeitura? Do dinheiro nas Ilhas Cayman? Tudo pode vir à tona. A mais perturbadora era uma conversa apenas com Sofia, quando acreditava estarem sozinhas no carro. Sabe por que uso esses métodos, Sofia? Porque aprendi que disciplina não deixa marcas. Sua mãe te mimava demais. Olhe o resultado. Uma menina fraca, chorona. Os sapatos são para você aprender a suportar dor sem reclamar. A fome é para você valorizar o que tem. Estou te preparando para o mundo real, que não é esse conto de fadas que seu pai permite que você acredite. Helena, Jair e Dr. Antônio ouviam em silêncio horrorizado. Quando terminaram, não havia dúvida. Sofia estava em perigo iminente, e as gravações, embora possivelmente inadmissíveis em tribunal por terem sido obtidas sem autorização, deixavam clara a necessidade de intervenção imediata. Vou levar isso para a doutora Beatriz agora mesmo, decidiu Helena. E você, Jair, precisa fazer um boletim de ocorrência. Sua vida pode estar em risco quando descobrirem. O motorista assentiu, resignado. Já perdi o emprego mesmo, e não conseguiria viver comigo mesmo se não fizesse algo para ajudar aquela menina. Enquanto dirigia para o Ministério Público, Helena recebeu uma ligação de Renata. Acabei de saber. Os Albuquerque sairão amanhã cedo para Angra. Um jatinho particular no aeroporto de Congonhas. Já arrumaram a transferência escolar de Sofia. Era a confirmação final. O tempo estava se esgotando. Sofia seria levada para longe em menos de 24 horas, e toda a rede de proteção construída até então se tornaria inútil. Naquela noite, Helena não dormiu. Trabalhou incansavelmente, organizando todas as evidências, preparando um dossiê completo. Às 6 da manhã, estava na porta do gabinete da doutora Beatriz Mendes, esperando sua chegada. Quando a promotora ouviu as gravações, seu rosto endureceu. Vou solicitar uma medida de proteção emergencial agora mesmo, que um mandado para impedir que a criança seja removida da cidade. Se conseguirmos a tempo, Sofia não embarcará naquele avião. Helena observou a promotora redigindo os documentos com urgência, enviando-os ao juiz de plantão. A adrenalina corria em suas veias, misturada com medo e esperança. A corrida contra o tempo havia começado, e o futuro de Sofia dependia do resultado. O gabinete da doutora Beatriz Mendes fervilhava de atividade naquela manhã. A promotora da Infância e Juventude, uma mulher de 50 anos com postura firme e olhar determinado, mobilizou sua equipe em tempo recorde. O juiz Dr. Marcelo Tavares está analisando o pedido agora, informou ela a Helena, que aguardava ansiosa. Temos boas chances. Ele é conhecido por priorizar o bem-estar da criança acima de quaisquer outros interesses. Helena consultou o relógio. 8h15. O voo particular dos Albuquerque estava programado para 10h30. A janela de tempo era estreita demais. E se o juiz negar o pedido? Então apelamos para instâncias superiores. Mas não vou mentir. Seria muito mais difícil recuperar Sofia depois que ela sair da cidade. Naquele momento, o telefone tocou. Era o gabinete do juiz. Decisão concedida, anunciou Beatriz após desligar um sorriso de alívio em seu rosto. Temos a medida de proteção emergencial e o impedimento de remoção da criança da comarca. Helena sentiu as pernas fraquejarem de alívio. E agora? Agora a parte difícil.
Oficiais de justiça e conselheiros tutelares estão a caminho do aeroporto e da residência dos Albuquerque. Não sabemos exatamente onde a criança está neste momento. Lucas Ferreira, o assistente social, entrou apressadamente na sala. Acabei de receber informação do conselho tutelar. A equipe chegou à mansão dos Albuquerque. A casa está vazia, exceto por alguns funcionários. A família já saiu. Para o aeroporto, concluiu Helena, sentindo o coração acelerar. Precisamos avisar a equipe que está indo para lá. Já estão avisados, confirmou Beatriz pegando sua bolsa. E nós também vamos. Quero estar presente quando localizarmos Sofia. O trânsito de São Paulo, como sempre, estava caótico. Helena, Lucas e Beatriz seguiam em um carro oficial do Ministério Público, tentando abrir caminho entre os veículos. Liguei para a administração do aeroporto, informou Beatriz, desligando o telefone. O jato particular está na pista, mas ainda não decolou. Pedi que retivessem a aeronave até nossa chegada. Quando finalmente chegaram ao aeroporto de Congonhas, foram recebidos pelo chefe de segurança, que os guiou rapidamente pelo terminal VIP. A aeronave está retida, mas tivemos um problema. Os Albuquerque alegaram que não há nenhuma criança a bordo. Apenas o Sr. Ricardo e a Sra. Cláudia embarcaram. Eles a esconderam, concluiu Helena, sentindo o pânico crescer. Ou a enviaram por outro meio, ou por outro aeroporto, acrescentou Lucas. Guarulhos, talvez. Ou mesmo por via terrestre. O chefe de segurança os levou até a área de embarque privativa. O piloto do jato particular aguardava ao lado da aeronave, visivelmente irritado com o atraso. Dentro da cabine, podiam ver as silhuetas de Ricardo e Cláudia gesticulando, aparentemente discutindo. Tenho uma ordem judicial, anunciou Beatriz, apresentando o documento ao piloto. Precisamos verificar se há uma menor a bordo. Como já disse aos seguranças, apenas o senhor e a senhora Albuquerque embarcaram. Não há nenhuma criança. Mesmo assim, precisamos verificar. Quando se aproximaram da escada de embarque, a porta da aeronave se abriu. Ricardo Albuquerque apareceu com expressão tensa. O que significa isso? Estamos atrasados para um compromisso importante. Senhor Albuquerque, temos uma ordem judicial para localizar sua filha Sofia, explicou Beatriz, estendendo o documento. Há uma medida de proteção em vigor. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Isso é um absurdo. Minha filha está em segurança. Temos direito de viajar para nossa casa de praia quando quisermos. Não sem uma explicação para as evidências de abuso e negligência que reunimos, rebateu a promotora inabalável. Onde está Sofia? Antes que Ricardo pudesse responder, Cláudia apareceu atrás dele, seu rosto uma máscara de indignação controlada. Que acusações ridículas são essas? Sou o presidente de 3 fundações infantis, dedico minha vida ao bem-estar de crianças carentes. E agora sou acusada de maltratar minha própria enteada. Senhora Albuquerque, coopere informando o paradeiro de Sofia e tudo será resolvido da forma mais discreta possível, ofereceu Beatriz. Helena observava a cena, notando como Cláudia mantinha a compostura, enquanto Ricardo parecia cada vez mais nervoso. Subitamente teve uma intuição. Ela não está com eles, sussurrou para Lucas, e Ricardo não sabe onde Sofia está neste momento. Enquanto a discussão prosseguia na pista, Helena afastou-se discretamente e ligou para Renata. Preciso que verifique urgentemente se Sofia foi deixada na escola hoje. 5 minutos depois, Renata retornou a chamada. Não, ela não veio, mas recebi uma ligação estranha da secretária particular de Cláudia. Ela queria confirmar se os documentos de transferência estavam prontos para serem retirados hoje. Mencionou que uma tal de Vivian passaria para pegá-los. Vivian? Quem é Vivian? Não sei. Nunca ouvi falar. Helena desligou e voltou para o grupo. A discussão continuava com Cláudia, agora acusando a promotoria de perseguição. Doutora Beatriz, interrompeu Helena, precisamos verificar quem é Vivian. Possivelmente funcionária ou pessoa de confiança dos Albuquerque. Ela pode estar com Sofia agora. A promotora assentiu, enquanto os oficiais de justiça revistavam a aeronave. Confirmando a ausência da criança, fez algumas ligações. Vivian Rocha, informou após desligar. Secretária pessoal de Cláudia há 5 anos. Acabamos de confirmar que ela retirou Sofia da casa esta manhã, supostamente para levá-la ao médico.
Ricardo Albuquerque olhou surpreso para a esposa. Do que estão falando? Você me disse que Sofia já estava em Angra com a governanta. O rosto de Cláudia endureceu por um instante antes de recuperar a expressão controlada. É um mal-entendido, querido. Vivian levaria Sofia para o consultório do Dr. Eduardo antes de seguir para o aeroporto de Guarulhos. De lá elas iriam diretamente para Angra. Sem me informar dessa mudança de planos, foi uma decisão de última hora. Não quis te preocupar com detalhes. Helena e Beatriz trocaram olhares. A história não se sustentava. Mais importante, havia criado uma fissura visível entre o casal. Sr. Albuquerque, interveio Beatriz aproveitando o momento. A situação é grave. Temos evidências substanciais de que sua filha sofre maus tratos psicológicos e negligência. Se cooperar agora, localizando Sofia imediatamente, será considerado em seu favor. O empresário parecia genuinamente confuso e preocupado. Finalmente pegou o celular e ligou. Vivian, onde você está com Sofia? Ele escutou por alguns segundos, seu rosto mudando de expressão. Como assim? Seguindo o plano. Que plano? Mais alguns segundos. Não. Traga minha filha de volta agora mesmo. Estou no aeroporto com autoridades. Quando desligou, parecia pálido. Ela está no consultório do Dr. Eduardo Menezes, na Avenida Brasil. Vivian a levou para um suposto check-up antes da viagem. E por que você não sabia disso? Questionou Helena, fixando-o com um olhar acusador. Eu confiei nos arranjos de Cláudia. Ela cuida desses detalhes. Detalhes? Estamos falando da sua filha. A equipe se mobilizou rapidamente. Enquanto Beatriz, Lucas e os oficiais de justiça dirigiam-se ao consultório médico, Helena permaneceu no aeroporto com Ricardo e Cláudia, que foram impedidos de embarcar. Isso é um absurdo, repetia Cláudia, mas seu tom já não tinha a mesma convicção. Estão arruinando nossa reputação por nada. Se não há nada a esconder, por que tanta pressa em tirar Sofia da cidade justamente quando uma avaliação psicológica independente estava marcada? Questionou Helena, mantendo-se firme. Coincidência. A viagem estava planejada há semanas. Mentira, interveio Ricardo surpreendentemente. Você sugeriu essa viagem anteontem, depois que comentei sobre a ligação do assistente social. Era a primeira vez que Helena via uma fratura real no casamento dos Albuquerque. Ricardo começava a questionar as ações da esposa, e isso poderia fazer toda a diferença para Sofia. 30 minutos depois, o telefone de Helena tocou. Era Beatriz. Localizamos Sofia, estava no consultório, sendo preparada para uma sessão de hipoterapia que a deixaria sonolenta para a viagem. O médico já está detido por falsificação de laudos médicos. Vivian também. A menina está assustada, mas fisicamente bem. E agora? Agora seguimos o protocolo. Sofia será levada para exame de corpo de delito, depois para avaliação psicológica emergencial. Considerando as circunstâncias, solicitarei acolhimento provisório em instituição especializada, até a conclusão das investigações. Helena desligou, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Sofia estava segura, pelo menos por enquanto, mas o caminho até a justiça completa ainda seria longo. Encontraram sua filha, anunciou ela para Ricardo. Estava sendo sedada para facilitar o transporte. Sedada? O homem empalideceu ainda mais. Sem minha autorização? Isso não pode ser verdade. Pergunte à sua esposa, sugeriu Helena, observando Cláudia, que mantinha o olhar fixo no horizonte. Sua máscara de perfeição finalmente começando a ruir. Naquele momento, enquanto observava o casal que agora mal se olhava, Helena entendeu que a verdade finalmente começava a emergir. O império de mentiras construído por Cláudia estava desmoronando, e Ricardo Albuquerque precisaria decidir de que lado ficaria, do lado de sua esposa manipuladora ou de sua filha vulnerável. 2 horas depois, Helena aguardava na sala de espera do Instituto Médico Legal. Sofia estava passando por exames, acompanhada por uma psicóloga especializada em trauma infantil e pelo conselho tutelar. Beatriz entrou parecendo exausta, mas determinada. Os primeiros resultados são preocupantes, informou. Não há sinais de abuso físico severo recente, mas encontraram hematomas antigos, em diferentes estágios de cicatrização. O mais alarmante é o estado psicológico. Sofia quase não fala,
Demonstra sinais claros de ansiedade extrema e medo de fazer algo errado. O que acontece agora? O juiz determinou acolhimento institucional provisório em uma casa especializada para crianças em situação de vulnerabilidade. É um lugar bom, com profissionais capacitados. Sofia ficará lá enquanto o processo corre. Ricardo poderá visitá-la sob supervisão. E Cláudia está proibida de qualquer contato. Além disso, o juiz emitiu mandados de busca e apreensão para a residência e para os escritórios das fundações. Helena assentiu, sentindo que finalmente a justiça começava a funcionar. Naquele momento, viu Sofia saindo da sala de exames acompanhada pela psicóloga. A menina parecia pequena e frágil, seus olhos assustados varrendo o ambiente. Quando viu Helena, algo em seu olhar mudou. Um breve lampejo de reconhecimento. Helena sorriu gentilmente para ela, sentindo um nó na garganta. Este era apenas o começo de um longo processo de recuperação para Sofia. Mas pela primeira vez, havia esperança. O silêncio imposto pelos sapatos apertados começava a se romper, dando lugar à possibilidade de uma voz própria, de passos livres de dor, de uma infância resgatada das sombras do medo. Os dias que se seguiram à remoção de Sofia da guarda dos Albuquerque foram intensos. A notícia vazou rapidamente para a imprensa, gerando manchetes sensacionalistas. Filantropa, acusada de maltratar a enteada. Império de aparências. A face oculta de Cláudia Vasconcelos. Herdeira, sofria em silêncio, enquanto madrasta posava de benfeitora. Helena manteve-se afastada da cobertura midiática. Seu foco agora era acompanhar o processo judicial e garantir que Sofia recebesse todo o apoio necessário. Como jornalista, sabia que poderia transformar o caso em uma grande reportagem, mas como ser humano, escolheu respeitar o tempo e a privacidade que a menina precisava. Como ela está? Se perguntou a Lucas quando se encontraram no café próximo ao fórum. Adaptando-se, respondeu o assistente social. A Casa-Abrigo Novo Amanhecer é um dos melhores lugares que temos. Equipe multidisciplinar. Ambiente acolhedor. Sofia está recebendo acompanhamento psicológico diário. Ela fala sobre o que aconteceu, aos poucos. A doutora Mariana, psicóloga especializada em trauma infantil, está conduzindo sessões de terapia lúdica. Sofia ainda tem dificuldade em verbalizar as experiências, mas se expressa através dos desenhos. Lucas mostrou discretamente algumas fotos no celular, desenhos feitos por Sofia nos últimos dias. Os primeiros eram sombrios, figuras escuras, uma menina diminuta em um canto. Mas o mais recente mostrava um pequeno sol nascendo em um canto da página. É um começo, comentou ele, guardando o telefone. Mas o caminho será longo. Naquela tarde, Helena compareceu ao fórum para a primeira audiência preliminar do caso. Na sala de espera, avistou Ricardo Albuquerque sentado sozinho, aparentando ter envelhecido anos em poucos dias. Ao lado dele, não sua esposa, mas um advogado de renome nacional. Senhor Albuquerque, abordou Helena sentando-se próxima. Como está? Ricardo levantou o olhar surpreendentemente sem hostilidade. Destruído, admitiu com voz baixa. Como não percebi? Como permiti que isso acontecesse sob meu próprio teto? Era uma pergunta retórica, mas Helena respondeu mesmo assim, porque era conveniente não ver. Porque Cláudia cuidava de tudo relacionado a Sofia, enquanto você se dedicava aos negócios. Porque era mais fácil acreditar na perfeição que ela apresentava do que questionar o que acontecia nos bastidores. Ele não rebateu, apenas assentiu lentamente. Pediu divórcio, revelou após alguns momentos de silêncio. E estou cooperando integralmente com as investigações. Quero minha filha de volta, senhorita Soares. Farei o que for preciso para recuperá-la e compensar meus erros. Antes que Helena pudesse responder, a porta da sala de audiências se abriu. Do lado oposto do corredor, Cláudia chegou escoltada por uma equipe de 3 advogados e um assessor de imprensa. Estava impecavelmente vestida e maquiada, como se preparada para uma sessão de fotos. Ao ver Ricardo conversando com Helena, seus olhos faiscaram de ódio momentâneo, antes de recuperar a expressão serena. Começou o espetáculo, murmurou Ricardo levantando-se. Ela sempre foi excelente atriz.
Só não imaginei que eu fosse parte da plateia, não do elenco. A audiência era fechada, então Helena aguardou no corredor. 2 horas depois, Beatriz saiu da sala com expressão vitoriosa. O juiz manteve o acolhimento institucional de Sofia e determinou a avaliação psicossocial completa de todos os envolvidos, informou. Ricardo terá direito a visitas supervisionadas 2 vezes por semana. Cláudia continua proibida de qualquer contato. E as gravações do motorista? O juiz aceitou como indício para justificar as medidas protetivas, mas alertou que podem ser questionadas como prova no processo principal por terem sido obtidas sem autorização legal. Precisamos fortalecer o caso com outras evidências. Nos dias seguintes, o caso ganhou ainda mais visibilidade quando jornalistas começaram a investigar as fundações presididas por Cláudia. Surgiram denúncias de desvio de verbas, contratos superfaturados e até mesmo falsificação de resultados para atrair doadores. Cláudia contra-atacou com uma estratégia agressiva de relações públicas. Deu entrevistas emocionadas, apresentando-se como vítima de uma conspiração. Contratou uma agência especializada em gestão de crise, que lançou a campanha Verdade para Cláudia, inundando as redes sociais com testemunhos de pessoas beneficiadas por suas fundações. Clássico desvio de atenção, comentou Antônio Cardoso quando se reuniu com Helena e Beatriz. Ela quer transformar isso em um julgamento sobre seu trabalho filantrópico, não sobre seu comportamento como madrasta. Está funcionando? Perguntou Helena preocupada. Parcialmente, admitiu Beatriz. A opinião pública está dividida. Muitos questionam por que uma mulher que ajudou tantas crianças carentes maltrataria a própria enteada. Porque são universos diferentes, respondeu Helena. A filantropia era seu palco, seu teatro social. Sofia era um obstáculo privado, um lembrete constante de que ela nunca seria a única mulher na vida de Ricardo, de que havia um laço que ela não poderia romper. A promotora assentiu. Pensativa. Precisamos de algo mais contundente, concluiu. Algo que a própria Sofia possa nos dizer, quando estiver pronta. 2 dias depois, Helena recebeu uma ligação inesperada de Mariana Castro, a psicóloga que atendia Sofia na casa-abrigo. Sofia perguntou por você, disse a profissional. Ela te reconheceu de uma reportagem que viu na TV. Disse que você estava no shopping naquele dia, que viu quando ela tentava tirar os sapatos. Helena sentiu o coração apertar. Ela quer me ver? Acredito que sim. Seria benéfico para o processo terapêutico. Ela está começando a reconhecer aliados, pessoas em quem pode confiar. É um passo importante. Com a devida autorização judicial, Helena visitou a casa-abrigo no dia seguinte. O local era acolhedor, decorado com cores vibrantes e desenhos infantis. No jardim, várias crianças brincavam sob a supervisão de educadores. Sofia estava sentada sozinha em um banco, observando as outras crianças sem participar. Sob orientação da psicóloga, Helena aproximou-se devagar. Olá, Sofia. Lembra de mim? Sou a Helena. A menina levantou os olhos, assentindo timidamente. Você estava no shopping, disse em voz baixa. Viu meus sapatos vermelhos? Sim, eu vi. Pareciam estar machucando muito. Sofia ficou em silêncio por alguns instantes, depois sussurrou. Ela sempre comprava pequenos. Dizia que era para eu aprender postura. Que meninas elegantes sabem suportar desconforto. Helena sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Isso não era certo. Sofia, ninguém deveria te fazer passar por desconforto de propósito. A menina brincava com a barra do vestido, evitando contato visual. Posso te contar um segredo? Zé perguntou finalmente. Claro. Tenho medo que meu pai não me queira de volta. Tia Cláudia sempre dizia que ele só me aguentava por obrigação, que eu era um peso, um lembrete da minha mãe que ele queria esquecer. Helena sentiu um nó na garganta. Seu pai está muito preocupado com você, Sofia. Ele tem vindo te visitar, não é? Sim. Mas e se for só de mentirinha? Para as pessoas não falarem mal dele. Acho que ele está realmente arrependido por não ter percebido o que estava acontecendo. Às vezes, adultos cometem erros grandes por não prestarem atenção. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Sofia revelando pequenos fragmentos de sua vida com a madrasta. Os castigos sem comida, as roupas apertadas, as humilhações constantes,
Sempre quando o pai não estava por perto. Ela tinha um jogo, contou Sofia. Chamava de estátua perfeita. Eu tinha que ficar parada sem me mexer por muito tempo. Se eu me mexesse, ganhava um ponto ruim. Quando chegava a 10 pontos ruins, vinha o castigo. Que tipo de castigo? Ficar no quarto escuro. Ou usar sapatos apertados por um dia inteiro. Ou ficar sem jantar. Cada revelação era como uma facada no coração de Helena. Como uma criança de 7 anos, havia suportado tudo aquilo sozinha. Antes de se despedir, Sofia fez um pedido inesperado. Você pode trazer papel e lápis colorido na próxima vez? Quero te fazer um desenho. Claro que sim. Você gosta de desenhar? Antes eu gostava. Com a mamãe. Depois parei porque a tia Cláudia dizia que meus desenhos eram feios. Mas a doutora Mariana diz que eles são bonitos. Tenho certeza que são lindos. Vou adorar ganhar um. Ao sair da casa-abrigo, Helena encontrou-se com Beatriz, que a aguardava. Como foi? Revelador, respondeu Helena, ainda emocionada. Sofia está começando a falar. Não são apenas os sapatos apertados. Havia um sistema elaborado de controle e punições psicológicas. Precisamos registrar tudo isso formalmente. A promotora assentiu. Mariana está documentando todas as sessões. Quando Sofia estiver pronta, faremos uma oitiva especial com todas as salvaguardas para evitar revitimização. Enquanto conversavam, o celular de Helena tocou. Era Jair, o ex-motorista. Dona Helena, tenho mais informações. A dona Cláudia me ligou. Ofereceu dinheiro para eu mudar meu depoimento. Dizer que fiz as gravações por vingança após ser demitido. Quanto? 200 mil reais. Disse que era minha palavra contra a dela e que ela tinha muito mais recursos para se defender. E o que você respondeu? Ao que não estava à venda. Mas fingi considerar para ganhar tempo. Marquei um encontro para amanhã, para discutir detalhes. Helena e Beatriz trocaram olhares. Isso é tentativa de obstrução de justiça, afirmou a promotora. Podemos preparar uma operação para registrar legalmente essa conversa. Tudo foi organizado para o dia seguinte. Jair foi equipado com um gravador autorizado judicialmente e orientado sobre como conduzir a conversa. Agentes do Ministério Público posicionaram-se discretamente no local do encontro, um café no shopping Joca Iguatemi. Cláudia chegou pontualmente, acompanhada apenas por seu motorista particular, que permaneceu à distância. Estava mais discreta que o habitual, usando óculos escuros e um lenço na cabeça. Pensei que tivesse mais lealdade, Jair, começou ela assim que se sentou. Depois de 5 anos trabalhando para nossa família. Lealdade tem limites, dona Cláudia. O que vi acontecer com a menina? Exageros. Sofia sempre foi uma criança difícil, manipuladora. Inventava histórias para chamar a atenção do pai. Eu apenas tentava impor limites, educá-la adequadamente. Limites? A senhora chama de limites deixar a menina sem comer? Ou forçá-la a usar sapatos que machucavam? Cláudia sorriu friamente. Questão de interpretação. Mas não estamos aqui para debater métodos educacionais. Trouxe a documentação para nossa transação. Ela deslizou um envelope sobre a mesa. Contrato de consultoria. 200 mil, como combinamos. Metade agora, metade quando retratar seu depoimento, afirmando que as gravações foram manipuladas. E se eu não aceitar? O sorriso de Cláudia desapareceu. Seria muito desapontador. Tenho conexões, Jair. Posso garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Além disso, quem acreditaria em você contra mim? A palavra de um motorista demitido contra uma filantropa respeitada? Tenho as gravações. Gravações obtidas ilegalmente que qualquer juiz competente descartará. Estou oferecendo uma saída digna. Dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar longe dessa confusão. Jair hesitou, interpretando bem seu papel. E o que devo dizer exatamente sobre as gravações? Que você as editou por vingança após ser demitido. Que eu nunca maltratei Sofia, apenas estabeleci regras que você, como empregado, não tinha o direito de questionar. Naquele momento, os agentes do Ministério Público aproximaram-se da mesa. Cláudia Vasconcelos Albuquerque, a senhora está detida por tentativa de obstrução de justiça e suborno de testemunha. O choque no rosto de Cláudia foi momentâneo. Em segundos recompôs-se e assumiu uma expressão de indignação. Isso é um absurdo.
Uma armadilha. Meus advogados vão... Mas as palavras morreram em sua garganta quando percebeu as câmeras discretas que haviam registrado toda a conversa. Desta vez não havia palco, não havia plateia admiradora, apenas a realidade crua de suas próprias palavras e ações. Enquanto Cláudia era conduzida discretamente para fora do shopping, Helena observava de longe. A máscara finalmente havia caído por completo. E com essa nova evidência, obtida legalmente, o caso contra Cláudia fortalecia-se consideravelmente. Naquela noite, Helena recebeu uma ligação de Beatriz. O juiz determinou prisão preventiva de Cláudia por obstrução de justiça. Além disso, com base nos novos depoimentos de Sofia, a psicóloga, marcou audiência especial para a próxima semana. Sofia terá que depor. Chama-se não diretamente em audiência convencional. Será uma oitiva especial, em ambiente protegido, apenas com a psicóloga e o juiz. O procedimento é gravado e apresentado posteriormente. E Ricardo? Pacace continua cooperando. Solicitou formalmente a retomada da guarda, com acompanhamento psicossocial. O juiz ainda vai decidir. Helena desligou, sentindo que finalmente a justiça avançava na direção certa. O caso de Sofia estava longe do fim. Mas pela primeira vez desde aquela tarde no shopping, havia esperança real de que a pequena menina dos sapatos vermelhos pudesse recuperar não apenas sua segurança, mas também sua voz e sua infância. A sala especial de depoimento do fórum havia sido cuidadosamente preparada para receber Sofia. Diferente das austeras salas de audiência, este ambiente tinha cores suaves, poltronas confortáveis e alguns brinquedos cuidadosamente selecionados. O objetivo era minimizar o trauma da oitiva, permitindo que a criança se sentisse segura ao compartilhar suas experiências. Helena aguardava no corredor junto com Beatriz. Por determinação judicial, apenas a psicóloga Mariana estaria presente com Sofia durante o depoimento. O juiz, promotores e advogados acompanhariam através de circuito fechado de TV em uma sala adjacente. Ela está pronta para isso? Perguntou Helena preocupada. A doutora Mariana acredita que sim, respondeu Beatriz. Nas últimas 2 semanas, Sofia fez progressos significativos na terapia. Está mais comunicativa, menos temerosa. O importante é que ela entende que está ajudando a si mesma e potencialmente outras crianças. Ricardo Albuquerque chegou, acompanhado de seu advogado. Parecia nervoso, mas determinado. Cumprimentou Helena com um aceno discreto. Como ela está hoje? Perguntou a promotora. Tranquila, considerando as circunstâncias. Passou a manhã com a doutora Mariana se preparando. Ricardo assentiu, passando a mão pelos cabelos agora visivelmente grisalhos nas têmporas. Ainda não consigo acreditar que permiti que isso acontecesse, murmurou mais para si mesmo que para os outros. Estava tão absorvido nos negócios, tão convencido de que Cláudia era a madrasta perfeita. Agora é hora de olhar para frente, interveio seu advogado, Dr. Maurício. Estamos demonstrando sua cooperação total e o desejo sincero de recuperar a guarda com as condições necessárias. Minutos depois, chegou a equipe de defesa de Cláudia, liderada pelo renomado criminalista Dr. Paulo Mendonça. Cláudia, que havia conseguido liberdade provisória após pagamento de fiança pela tentativa de suborno, entrou por último. Estava mais contida no visual, como se tentasse parecer mais maternal e menos socialite. Ignorou deliberadamente a presença de Helena e Ricardo, seguindo direto para a sala de acompanhamento. O juiz Dr. Marcelo Tavares, um homem de meia-idade com expressão serena e olhar atento, reuniu todos antes do início da oitiva. Quero deixar claro que esta não é uma audiência convencional. O bem-estar de Sofia é nossa prioridade absoluta. A doutora Mariana conduzirá a conversa de forma adequada ao desenvolvimento psicológico da criança, sem induções ou pressões. Todos os presentes devem manter silêncio absoluto durante a transmissão. Todos assentiram e tomaram seus lugares diante dos monitores. Helena sentou-se no fundo da sala, como observadora autorizada pelo juiz devido à sua condição de testemunha-chave e pessoa de referência para Sofia. Momentos depois, a transmissão começou. Sofia entrou na sala especial de mãos dadas com Mariana. Usava um vestido simples e confortável, diferente das roupas formais e restritivas
que Cláudia a obrigava a usar. Seus cabelos castanhos estavam presos em uma trança frouxa, e ela carregava uma pequena mochila. "Está tudo bem, Sofia", disse Mariana docemente, sentando-se em uma das poltronas. "Lembra do que conversamos? Você só precisa contar a sua história do seu jeito." Sofia assentiu, sentando-se timidamente. "Posso desenhar enquanto falo? Às vezes é mais fácil." "Claro que pode." Trouxe seus lápis e papel. A menina abriu a mochila, retirando um estojo colorido e algumas folhas de papel. Helena reconheceu o material que havia levado para ela na última visita à casa-abrigo. Por quase 2 horas, Sofia falou. No início com hesitação, depois com mais fluidez à medida que se sentia confortável. Enquanto desenhava, relatava episódios de sua vida com Cláudia. O sistema de pontos ruins que resultava em castigos, os sapatos deliberadamente apertados, as roupas que pinicavam, os longos períodos sem comida como punição por comportamento inadequado. "Uma vez derramei suco no tapete da sala", contou Sofia, desenhando uma grande mancha vermelha em uma de suas folhas. Tia Cláudia ficou muito brava. Me fez ficar ajoelhada ao lado da mancha por horas, até meus joelhos ficarem vermelhos e doloridos. Depois tive que limpar com uma escova pequena, mesmo depois que a empregada já tinha limpado com a máquina. Mariana conduzia a conversa com profissionalismo, sem induzir respostas, apenas ajudando Sofia a elaborar suas experiências. "E como você se sentia quando essas coisas aconteciam?" Sofia parou de desenhar por um momento pensativa. Sozinha, com medo. Achava que tinha algo errado comigo, que eu merecia os castigos por não ser boa o suficiente. Tia Cláudia dizia que se eu contasse para o meu pai, ele ficaria desapontado e me mandaria para um internato longe. Na sala de observação, todos assistiam em silêncio. Helena notou as mãos trêmulas de Ricardo, seu rosto contorcido em uma expressão de dor ao ouvir os relatos da filha. Do outro lado da sala, Cláudia mantinha-se impassível, cochichando ocasionalmente com seus advogados. Sofia continuou seu relato, agora abordando os eventos recentes. "No dia que tentaram me levar para Angra, tia Cláudia disse que era para eu fingir estar doente, que eu deveria tossir e dizer que minha garganta doía muito. O doutor Eduardo ia me dar um remédio para eu dormir durante a viagem. Você sabia por que estavam fazendo isso? Tia Cláudia disse que pessoas más queriam nos separar, que queriam destruir nossa família, que era tudo culpa daquela jornalista intrometida." Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir como havia sido retratada para a criança. "E o que você pensava sobre isso?" Sofia ficou em silêncio por um momento, rabiscando distraidamente no papel. "Eu não achava que a jornalista fosse má. Ela me viu no shopping. Foi a única pessoa que parou quando eu estava chorando por causa dos sapatos. Todo mundo olhava e passava. Ela olhou nos meus olhos." A declaração simples, mas profunda, fez Helena engolir em seco para conter a emoção. No final da oitiva, Mariana pediu a Sofia que mostrasse seus desenhos e explicasse cada um. Havia representações dos castigos, das roupas apertadas, dos longos períodos sozinha no quarto. Mas havia também um desenho diferente. Uma figura que representava a própria Sofia, de mãos dadas com o pai e com uma mulher que ela identificou como Dona Zélia, a ex-governanta que havia sido gentil com ela. Acima, um sol grande e amarelo. "Este é como eu quero que seja daqui para frente", explicou Sofia, "com pessoas que não me machucam." Quando a oitiva terminou, não havia olhos secos na sala de observação, exceto pelos de Cláudia, que mantinha sua expressão controlada, embora visivelmente tensa. O juiz determinou uma pausa de 30 minutos, antes de prosseguir com as considerações das partes. No corredor, Helena encontrou Ricardo, que parecia devastado. "Eu falhei completamente com ela", disse ele, a voz embargada. "Como um pai não percebe o sofrimento da própria filha?" "Você tem a chance de corrigir isso agora", respondeu Helena. "Sofia ainda te ama, ainda quer seu pai em sua vida, mas precisa de um pai presente, atento, que a proteja de verdade." Ricardo assentiu, enxugando os olhos discretamente. "Vou passar por qualquer terapia, qualquer avaliação que o tribunal determinar. Vou reorganizar minha vida completamente. O trabalho nunca mais será prioridade sobre ela." Quando todos retornaram à sala principal de audiências, o clima era solene. O depoimento de Sofia
havia impactado profundamente a todos, tornando impossível ignorar a realidade dos abusos que havia sofrido. Antes de prosseguirmos, anunciou o juiz, fui informado de que há uma evidência adicional que o Ministério Público deseja apresentar. Beatriz levantou-se. Excelência, recebemos há poucos dias uma gravação adicional feita pelo Sr. Jair Pereira, motorista da família. Diferentemente das gravações anteriores, esta foi realizada após autorização judicial, durante uma viagem de Cláudia Albuquerque com Sofia, aproximadamente um mês antes dos eventos que culminaram neste processo. O advogado de Cláudia imediatamente protestou, alegando que a defesa não havia sido notificada sobre essa nova prova. Após breve discussão, o juiz permitiu a reprodução da gravação, mas garantiu à defesa amplo direito de contestação posterior. A sala silenciou quando a voz fria de Cláudia preencheu o ambiente. Esses sapatos são do seu tamanho, Sofia. Para de drama. Sabia que existem crianças órfãs que não têm nem o que comer? Você tem tudo e ainda reclama. Sinceramente, às vezes penso que sua mãe te mimou demais. A voz infantil de Sofia era quase inaudível. Mas machuca, tia Cláudia. Está apertado. A vida machuca, querida. Melhor aprender isso cedo. Além disso, sapatos apertados desenvolvem disciplina e postura. Na sua idade, eu usava sapatos ainda menores, porque minha mãe sabia a importância de criar uma mulher elegante. Houve uma pausa, e então a voz de Cláudia voltou mais baixa, mais ameaçadora. Se você reclamar para seu pai, sabe o que vai acontecer, não sabe? Ele vai perceber que você é uma menina mimada, ingrata, e vai te mandar para um colégio interno. É isso que você quer? Ficar longe dele? Não, tia Cláudia. Então comporte-se. Use os sapatos sem reclamar. Sorria quando as pessoas olharem. E lembre-se, nossos segredos ficam entre nós. A gravação terminou deixando um silêncio pesado na sala. Ricardo tinha o rosto enterrado nas mãos. Os advogados de Cláudia pareciam desconfortáveis. A própria Cláudia mantinha o olhar fixo à frente, sua máscara de serenidade finalmente começando a rachar. A gravação fala por si, declarou Beatriz. Demonstra claramente o padrão de abuso psicológico. A manipulação, as ameaças veladas, o uso deliberado de desconforto físico como método de controle. O juiz assentiu gravemente. A defesa deseja se manifestar? O Dr. Paulo Mendonça levantou-se, visivelmente tentando reorganizar sua estratégia. Excelência, mesmo que aceitemos a autenticidade desta gravação, o que ainda deve ser tecnicamente verificado, temos aqui uma questão de interpretação sobre métodos educacionais. A senhora Albuquerque pode ter sido rígida, talvez excessivamente tradicionalista em sua abordagem, mas isso não configura abuso nos termos da lei. Tradicionalista? Ela interrompeu o juiz com uma rara demonstração de emoção. Causar dor física deliberada a uma criança e depois ameaçá-la para manter silêncio vai muito além de tradicionalismo. Doutor, a defesa continuou argumentando, apresentando diplomas e certificados das fundações de Cláudia, depoimentos de crianças beneficiadas por seus projetos sociais, cartas de apoio de celebridades e políticos. Mas o clima na sala havia mudado definitivamente. Nem toda a filantropia do mundo poderia apagar o que todos haviam testemunhado. O sofrimento real de uma criança sob os cuidados de alguém que deveria protegê-la. Ao final das considerações, o juiz anunciou que precisaria de alguns dias para emitir sua decisão final sobre a guarda definitiva de Sofia e possíveis desdobramentos criminais contra Cláudia. No entanto, determinou a manutenção das medidas protetivas e autorizou a ampliação das visitas de Ricardo à filha, ainda sob supervisão. Quando a sessão terminou, Cláudia saiu escoltada por seus advogados, ignorando os repórteres que aguardavam no saguão. Sua imagem pública, cuidadosamente construída durante anos, desmoronava a cada novo detalhe revelado. Helena observou a cena com uma mistura de alívio e preocupação. A batalha jurídica estava encaminhada, mas a batalha emocional de Sofia apenas começava. Como uma criança tão jovem processaria tudo isso? Como reconstruiria a confiança no mundo adulto após tamanha traição? Naquela noite, Helena recebeu autorização especial para visitar Sofia na casa-abrigo. Encontrou a menina no jardim,
desenhando sob a luz suave do entardecer. Oi, Sofia, cumprimentou, sentando-se ao seu lado. O que está desenhando? Uma casa nova, respondeu a menina sem levantar os olhos do papel. Para eu morar com meu pai. Tem um quarto grande com janelas e um jardim com balanço. É um desenho lindo. Sofia finalmente olhou para ela. Eu fui corajosa hoje? Você foi muito corajosa. Mais corajosa que muitos adultos que conheço. A menina sorriu timidamente. O primeiro sorriso verdadeiro que Helena via em seu rosto. Tive medo. Mas a doutora Mariana disse que contar a verdade ia me ajudar a não ter mais pesadelos. E você tem tido muitos pesadelos? Antes tinha todas as noites. Agora só às vezes. Sonho que estou presa em um sapato gigante que vai me engolir. Helena sentiu o coração apertar. Esses pesadelos vão diminuir com o tempo. Você está segura agora. Sofia assentiu, voltando a seu desenho. Acrescentou uma figura pequena ao lado da casa. Essa é você, explicou. Visitando. Você pode vir tomar chá quando eu estiver na minha casa nova. Será um prazer, respondeu Helena, emocionada com o convite simples, mas profundamente significativo. Enquanto observava Sofia desenhar, Helena refletia sobre como uma criança, mesmo após sofrer traumas profundos, ainda mantinha a capacidade de imaginar um futuro melhor, de acreditar que haveria uma casa nova, um recomeço. Era uma lição de resiliência que muitos adultos jamais aprenderiam. Antes de se despedir, Sofia entregou a Helena o desenho finalizado. Para você não esquecer da promessa do chá, disse com seriedade infantil. Nunca esquecerei, garantiu Helena, guardando cuidadosamente o papel. É uma promessa. Ao sair da casa-abrigo, Helena olhou para o céu estrelado de São Paulo, raramente visível através da poluição da metrópole. Naquela noite, porém, as estrelas pareciam excepcionalmente brilhantes, como pequenos pontos de esperança na escuridão, refletindo a luz que começava a reacender nos olhos de Sofia. 6 meses se passaram desde a audiência que mudou para sempre a vida de Sofia Albuquerque. A primavera chegava a São Paulo, trazendo consigo renovação e esperança, não apenas na natureza, mas também para a pequena menina que havia enfrentado tanto em seus poucos anos de vida. Helena estacionou seu carro em frente a um sobrado simples, porém aconchegante, no bairro do Brooklyn. Era muito diferente da suntuosa mansão onde Sofia havia morado com o pai e Cláudia. O jardim frontal, pequeno, mas bem cuidado, tinha flores coloridas e um balanço pendurado em uma árvore frondosa, exatamente como no desenho que Sofia havia feito meses antes. Este era o novo lar de Ricardo e Sofia Albuquerque. Depois do divórcio, Ricardo havia vendido a mansão e várias outras propriedades, optando por uma vida mais simples e presente. A decisão judicial havia sido clara. Ele poderia manter a guarda da filha, desde que cumprisse uma série de condições, incluindo terapia familiar, participação ativa na vida escolar de Sofia e reorganização de sua vida profissional para priorizar a paternidade. Surpreendendo a muitos, Ricardo não apenas aceitou as condições, mas as abraçou completamente. Vendeu participação majoritária em suas empresas, mantendo apenas projetos que permitiam horários flexíveis. Matriculou-se em um curso de paternidade consciente e não faltou a uma única sessão de terapia. Helena tocou a campainha, ajeitando o pacote que trazia nas mãos. Foi recebida por Dona Zélia, a ex-governanta que Ricardo havia contratado novamente, agora como administradora da casa e figura de apoio para Sofia. Dona Helena, que bom vê-la. Sainz cumprimentou a senhora com um sorriso caloroso. Sofia não parou de falar sobre sua visita esse dia todo. Está no Jardim dos Fundos com o pai. Helena seguiu pela casa acolhedora, notando as diferenças gritantes com a antiga residência dos Albuquerque. Em vez da decoração fria e impessoal escolhida por Cláudia, o ambiente era cheio de cores, com desenhos de Sofia emoldurados nas paredes, fotografias de momentos felizes e móveis confortáveis que convidavam ao relaxamento. No Jardim dos Fundos, encontrou Ricardo e Sofia plantando flores em um canteiro. A menina, usando roupas confortáveis e tênis, nunca mais sapatos de verniz, tinha as mãos sujas de terra e um sorriso genuíno no rosto. Ricardo, sem paletó ou gravata, parecia 10 anos mais jovem apesar dos cabelos agora completamente grisalhos. Helena,
exclamou Sofia ao vê-la, correndo para abraçá-la sem se importar com a terra nas mãos. Viemos para o chá. Papai e eu fizemos cookies. Helena abraçou a menina, emocionada com a transformação. Onde antes havia uma criança retraída e temerosa, agora existia uma Sofia vibrante, capaz de demonstrar afeto e alegria sem medo de repressão. Ricardo aproximou-se, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Bem-vinda. Sofia tem contado os dias para sua visita. Trouxe um presente, anunciou Helena, entregando o pacote para Sofia. A menina abriu ansiosamente, revelando um par de tênis coloridos com luzes que piscavam, exatamente como os que havia desejado naquele fatídico dia no shopping. São lindos, exclamou imediatamente, sentando-se para experimentá-los. E são do tamanho certo. Olha, papai, não apertam nem um pouquinho. Ricardo e Helena trocaram olhares emocionados, compreendendo o significado profundo daquele momento simples. Para Sofia, um par de sapatos confortáveis representava muito mais que um presente. Era a afirmação de seu direito fundamental ao conforto e bem-estar. Enquanto Sofia corria pelo jardim testando as luzes dos novos tênis, Ricardo convidou Helena para sentar-se na varanda. Nunca terei como agradecer o suficiente, disse ele com sinceridade. Você salvou minha filha e, de certa forma, me salvou também. Sofia se salvou, respondeu Helena. A coragem dela em finalmente falar foi o que fez a diferença. Eu apenas ajudei a abrir as portas. Ricardo assentiu, observando a filha brincar. Sabe o que mais me dói? Perceber quanto tempo perdemos. Anos que poderiam ter sido felizes, em que ela poderia ter sido simplesmente uma criança, sem medo, sem dor. Vocês têm muito tempo pela frente, consolou Helena. E pelo que vejo, estão aproveitando bem cada momento. Dona Zélia trouxe chá e os cookies prometidos. Sofia juntou-se a eles, sentando-se entre o pai e Helena, falando animadamente sobre sua nova escola, seus amigos, suas aulas de arte, sua paixão redescoberta. Tenho uma novidade, anunciou Ricardo quando a conversa fluía tranquilamente. Estamos começando um projeto novo, uma fundação de verdade, voltada para a proteção infantil e conscientização sobre abuso psicológico. Foi minha ideia, interveio Sofia orgulhosamente. Vamos ajudar outras crianças que têm sapatos apertados. Helena sorriu com a metáfora simples, mas poderosa criada por Sofia. A Fundação Novos Passos, explicou Ricardo. O foco será conscientização sobre formas sutis de abuso que muitas vezes passam despercebidas, especialmente em famílias de alta renda, onde a aparência de perfeição esconde realidades dolorosas. Gostaríamos que você fizesse parte do Conselho Consultivo, completou ele. Sua experiência como jornalista investigativa seria inestimável. Seria uma honra, respondeu Helena sinceramente. E falando em jornalismo, tenho novidades também. Minha série de reportagens sobre o caso foi finalista do Prêmio ESSO. Parabéns, exclamou Ricardo. Mais importante que o prêmio foram os resultados. Desde a publicação, houve um aumento de 40% nas denúncias de abuso psicológico infantil no estado. Pessoas estão começando a perceber que abuso não é apenas o que deixa marcas visíveis. A conversa foi interrompida por uma ligação no celular de Helena. Era Beatriz Mendes. Notícias de última hora, informou a promotora após os cumprimentos. A sentença criminal de Cláudia acaba de sair. 3 anos por maus tratos e abuso psicológico. Mais 2 por obstrução de justiça e tentativa de suborno. Sem direito a regime aberto devido à gravidade do caso e à tentativa de fuga. Helena agradeceu a informação e desligou, compartilhando a notícia com Ricardo. Era esperado, comentou ele sobriamente. Embora nenhuma pena possa realmente compensar o que Sofia passou. O que aconteceu com as fundações dela? Perguntou Helena, curiosa. Todas fechadas após as investigações revelarem desvios de verbas. Os projetos legítimos foram incorporados a outras ONGs. Quanto aos bens... Ricardo fez uma pausa, parecendo escolher as palavras cuidadosamente, consciente de que Sofia ouvia atentamente. Digamos que a justiça foi poética. A maior parte foi confiscada para indenizações e financiamento de programas de proteção infantil. Sofia, que havia estado quieta durante esta parte da conversa, de repente perguntou: Ela ainda está brava comigo?
Ricardo ajoelhou-se diante da filha, segurando suas mãos com gentileza. Sofia, você não fez absolutamente nada de errado. A tia Cláudia fez escolhas muito ruins e está enfrentando as consequências dessas escolhas. Nunca foi sua culpa. A menina assentiu, processando a informação. Às vezes ainda sonho com ela, admitiu em voz baixa. Mas a doutora Mariana disse que é normal e que vai passar com o tempo. A doutora Mariana está certa, confirmou Helena. Você está se curando, Sofia. Cada dia um pouquinho mais. Sofia sorriu, parecendo satisfeita com a resposta, e logo pediu permissão para mostrar a Helena seu novo quarto. Enquanto subia as escadas de mãos dadas com a menina, Helena refletia sobre a extraordinária resiliência infantil, a capacidade de cicatrizar feridas profundas e seguir em frente. O quarto de Sofia era exatamente como deveria ser o quarto de uma criança de 8 anos. Colorido, acolhedor, com livros, brinquedos e muitos desenhos. Uma grande diferença em relação ao quarto-vitrine impecável e frio que Cláudia mantinha na mansão. Olha, este é o meu favorito, disse Sofia, mostrando um desenho emoldurado na parede. Era uma representação simples, mas poderosa. Uma menina quebrando o que parecia ser uma gaiola em forma de sapato, com pássaros coloridos voando para a liberdade. Foi o primeiro desenho que fiz depois que saímos do tribunal, explicou Sofia. A doutora Mariana disse que é um símbolo da minha libertação. É belíssimo, comentou Helena, genuinamente impressionada com a profundidade metafórica do desenho infantil. Tenho outro para te mostrar, continuou Sofia, puxando Helena para sua mesa de estudos. Era um desenho mais recente, colorido e vibrante. Mostrava várias crianças de mãos dadas, formando um círculo. Ao centro havia sapatos confortáveis para todas. Este é para a fundação, explicou Sofia orgulhosamente, para todas as crianças terem sapatos que não machuquem. Helena sentiu lágrimas nos olhos, emocionada com a simplicidade e a profundidade da mensagem. Sofia havia transformado sua dor em propósito, seu trauma em desejo de ajudar outros. Era uma lição que muitos adultos jamais aprenderiam em toda uma vida. De volta ao jardim, enquanto Sofia brincava com seu novo cachorro, um vira-lata adotado do abrigo local, Helena e Ricardo conversaram sobre os desenvolvimentos dos últimos meses. Lucas, o assistente social, foi promovido, contou Helena. Está coordenando um novo programa de capacitação para a identificação precoce de abuso infantil nas escolas. Excelente notícia. E Jair, o motorista? Está trabalhando como motorista particular de um diplomata. Pagamento muito melhor e ambiente mais saudável. Ainda mantém contato com Sofia. Sim, vem jantar conosco uma vez por mês. Sofia o adora. Ele foi verdadeiramente corajoso, arriscando tudo para protegê-la. A tarde avançava tranquilamente, com a luz dourada do pôr-do-sol banhando o jardim. Sofia havia adormecido no colo do pai após toda a excitação do dia, seu rosto sereno e seus novos tênis luminosos ainda nos pés. Ela insiste em dormir com eles, explicou Ricardo com um sorriso afetuoso. Diz que espantam os pesadelos. Helena observou a cena com o coração cheio. Um pai realmente presente, uma criança finalmente segura para ser simplesmente criança. Era um final feliz para uma história que poderia ter terminado em tragédia, não fosse por pequenas decisões que mudaram tudo. A decisão de uma jornalista de parar e observar, a coragem de um motorista de falar, a determinação de profissionais que não se deixaram intimidar pelo poder e pela influência. Mais tarde, quando se despedia, Sofia acordou brevemente e abraçou Helena com força. Obrigada por ver meus sapatos apertados, sussurrou sonolenta. Obrigada por ser tão corajosa e me ensinar tanto, respondeu Helena, beijando suavemente a testa da menina. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas iluminadas de São Paulo, Helena refletia sobre como o jornalismo não era apenas sobre reportar fatos, mas sobre realmente ver. Ver além das aparências, das fachadas perfeitas, dos sorrisos ensaiados. Era sobre dar voz aos que haviam sido silenciados, sobre iluminar cantos escuros onde injustiças floresciam longe dos olhares públicos. O caso de Sofia havia transformado não apenas a vida da menina, mas também a de Helena. A jornalista agora dedicava parte significativa de seu trabalho a investigar e expor diferentes formas de abuso infantil
especialmente aquelas que ocorriam em ambientes privilegiados, protegidos por muros altos e influência social. A Fundação Novos Passos, ainda em fase inicial, já atraía atenção e apoio significativos. Ricardo havia encontrado um novo propósito, usando seus recursos e conexões para uma causa genuinamente importante. E Sofia, aos poucos, transformava-se de vítima em símbolo de esperança. A menina que quebrou o silêncio e libertou-se dos sapatos apertados que a machucavam. Ao chegar em seu apartamento, Helena encontrou sobre a mesa um envelope, enviado pela Casa-Abrigo Novo Amanhecer. Dentro havia uma coletânea de desenhos, feitos por crianças acolhidas, inspiradas pela história de Sofia, que, com a devida proteção de identidade, havia sido compartilhada como exemplo de superação. Os desenhos mostravam sapatos coloridos e confortáveis, pássaros voando de gaiolas abertas, sóis brilhantes após nuvens escuras. Cada um, à sua maneira, celebrava a liberdade e a esperança. Na folha de apresentação, uma mensagem simples: porque todas as crianças merecem passos leves e corações sem medo. Helena sorriu, pendurando os desenhos em sua parede. Eram lembretes poderosos de que, mesmo nas situações mais sombrias, a coragem de alguns pode trazer luz para muitos. De que falar a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura. E de que, às vezes, o gesto aparentemente pequeno de parar e realmente ver o sofrimento alheio pode desencadear transformações profundas e duradouras. Naquela noite, adormeceu com o coração em paz, sonhando com Sofia, correndo livremente em seus tênis luminosos, seus passos leves finalmente livres da dor, seu futuro brilhando tão intensamente quanto as luzes coloridas que marcavam seu caminho na escuridão. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Helena tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais jornadas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial, com narrativas igualmente comoventes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda do vídeo. Se esta história despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e nos fazem refletir sobre nosso papel na sociedade. E não se esqueçam, às vezes, o simples ato de prestar atenção pode mudar uma vida inteira. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que esta história despertou em vocês. Até a próxima!